Senhor, é maravilhoso estar na Tua presença, Senhor. Tão simples, tão profundo, Senhor. Ô Espírito Santo, eu peço que o Senhor nos ensine agora aquilo que nós precisamos aprender, Senhor. Senhor, o Senhor disse que nós somos vasos de barro, que podemos ser moldados pelo oleiro verdadeiro que é o Senhor. Eu peço, em nome de Jesus, que o Senhor molde cada vaso aqui, Senhor, começando por mim, e nos prepare, Senhor, para que sejamos cheios do óleo da Tua unção, Senhor. A unção que quebra o jugo, a unção de sabedoria, de fortaleza, a unção de conhecimento, Senhor. Te agradeço, Senhor, pela Tua bondade. Te agradeço por, Senhor, colocar os Teus anjos a nosso serviço constantemente. Te agradeço, Pai, porque a Tua misericórdia já se renovou essa manhã, como em todas as manhãs. Te agradeço, Pai, porque eu tenho aprendido que a Tua graça é melhor do que a vida, porque viver sem a Tua graça não é viver, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por estar aqui agora. Obrigado por essa paz que excede todo entendimento. Obrigado, Pai, pela certeza que enquanto estamos aqui, o Senhor guarda a nossa retaguarda, Senhor, porque agindo o Senhor, ninguém impede nada. Muito obrigado, Senhor, por fazer parte do Teu povo. Mais do que isso, te agradeço por ser Teu filho, Senhor. Somos Teus filhos. Muito obrigado, Senhor, por poder te chamar de Pai Todo-Poderoso, meu Pai. Obrigado, Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus, Senhor. Amém. Aleluia, shalom, vamos nos sentar. Amém. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João. Você vai entender um pouquinho porque eu sempre recomendo para os novos convertidos, começa a ler a Bíblia, começa por João. João capítulo 10, verso 37. João 10, 37. Jesus disse assim: se não faço as obras de meu Pai, não acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Você imagina um homem, um ser humano, que vem no planeta Terra e começa a dizer que Ele é Deus. Começa a dizer: quem vê a mim, vê o meu Pai, eu e meu Pai somos um. Os sacerdotes, os príncipes, os religiosos da época, posteriormente prenderam Jesus, porque ele dizia que ele era Deus, que isso era uma blasfêmia. Mas Jesus dizia assim: olha, eu sei que não é fácil acreditar, mas imagina se fosse nos nossos dias, alguém viesse, apesar de que ele cumpriu todos os sinais proféticos, e os judeus conheciam as Escrituras. Por isso no Evangelho de Mateus aparece uma expressão muitas vezes. Mateus escreveu para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas para os gregos, João para que todo mundo creia. Então em Evangelho de Mateus aparece muitas vezes a expressão para que se cumprisse as Escrituras, que os judeus conhecem as Escrituras, tudo se cumpriu em Jesus. Mas ele dizia: olha, se você não acredita que o Pai está em mim, que eu estou no Pai, veja as obras que eu faço. Se você não crê nas minhas palavras, creia pelo menos pelas obras. Elas testificam de mim. Creia. Geração moderna, geração da internet, creia em Jesus. Creia. Jesus repetiu isso muitas vezes. Ele fala, por exemplo, para quem gosta de ter a referência, em João 14, 11, Jesus disse assim: crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Creia, veja as obras que eu faço. Os cegos vêm, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os mortos voltam à vida. As pessoas são libertas, creiam pelas obras.
Vou pedir para você abrir João 20. João 20, 29. Creia, creia, creia. João 20, 29. Eu vou ler o 28 para você entender esse contexto. João 20, 28. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Quando Jesus apareceu no cenáculo, depois da morte, depois da ressurreição, ele apareceu aos discípulos que estavam fechados, trancados, com medo, num aposento alto chamado cenáculo. Tomé não estava entre eles. E depois os demais disseram: Tomé, Jesus está vivo, ele está vivo, ele apareceu. Nós estávamos ali no cenáculo e ele se apareceu no nosso meio, ele se apresentou. E Tomé falou: não acredito, vocês estão delirando. Isso porque Jesus já tinha avisado. Ele falou: estou avisando antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Jesus avisou: eu vou ser preso, vou ser difamado, vou ser judiado, vou ser morto, crucificado, morto, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E quando Jesus então aparece e Tomé não está presente, ele falou: não, eu não acredito, eu só vou acreditar se eu tocar na sua chaga. Uma semana depois, esse texto aqui, depois você lê em casa, uma semana depois Jesus aparece novamente e Tomé estava presente. E Jesus fala: vem, Tomé, toca em mim, coloca a sua mão aqui no meu lado, onde ele havia sido perfurado por uma lança. Tomé cai de joelhos e fala: Senhor, Deus meu. E Jesus fala: Tomé, você creu porque viu. Mais felizes, mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Eu sou um deles. Você? Mais bem-aventurados os que não viram e creram. Mas como podemos crer? Pelo seguinte, veja aqui o versículo 30. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes sinais aqui, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, é o ungido, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Estes sinais foram escritos para que creiais, para que você creia que Jesus é o Filho de Deus, Ele é o ungido, Ele é o Cristo. Amém? E para que você, crendo, tenha vida em seu nome. Meus irmãos, com 20 anos de idade eu conheci Jesus Cristo. Com 20 anos de idade eu entreguei minha vida para Jesus Cristo. Eu passei a crer em Jesus. Muitos conhecem o meu testemunho. Eu cria em outros caminhos. Eu cria que todos os caminhos levam a Deus. Eu levava Jesus tão a sério quanto eu levava a sério John Lennon ou Ramakrishna. Eu poderia citar outros. Mas com 20 anos eu conheci Jesus Cristo, eu entreguei a vida para Jesus Cristo, eu passei a crer, e eu passei a ter a vida em nome dEle. Eu ainda estava no 2º ano de faculdade, quando Jesus passou a fazer parte da minha vida. E desde então eu tenho tido vida, e vida com abundância. Eu quero falar para você: ouse crer. Atreva-se a crer. Amém? Geração do século 22, né? 22? Essa geração tão moderna. Atreva-se a crer. Jesus falou: se você não crê pelas minhas palavras, crê ao menos pelos sinais que eu faço. E esses discípulos, eles conviveram com Jesus, eles viram os sinais. E depois todos os apóstolos foram mortos debaixo de perseguição, debaixo de tortura. Nega a sua fé e morre. Eles falam: não podemos deixar de falar do que temos ouvido e visto. Não podemos deixar. Jesus é real, Jesus é verdadeiro.
A palavra que eu tenho hoje para você é: atreva-se a crer. Amém? E eu quero falar para você que a fé é contagiosa, sabia? A fé é contagiosa. Se você convive com alguém que crê, em pouco tempo você começa a crer também. A fé é contagiosa. Por isso que às vezes você lê um livro de um evangelista, você lê alguma coisa, ou vê uma história, um filme, você fica motivado. Por isso que quando você lê a Bíblia, você fica motivado. A fé é contagiosa. Eu quero contagiar você hoje. Aleluia. Atreva-se a crer. Ouse pensar alguma coisa que é maior do que você, que seria impossível realizar, a menos que Deus esteja com você. Isso tem acontecido na nossa vida. Amém. Muito bem. Jesus morreu por você e ressuscitou por você. Vamos dar uma olhada em Gálatas 1. Gálatas 1. Eu quero desafiar você a hoje pegar essa Bíblia e começar a crer em cada palavra, em cada vírgula. A crer. Gálatas 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Primeiro ponto, creia, Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Ele está vivo, Ele está vivo. Verso 3, verso 4, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Jesus se deu a si mesmo por nossos pecados, Ele morreu na cruz pelos meus pecados, para nos livrar do presente século mau. Tem outra versão que fala do presente mundo mau. Jesus nos livra deste mundo. Ele levou os nossos pecados na cruz. Justificados, pois, mediante a fé em Jesus Cristo, temos paz com Deus. Eu tenho paz com o meu Deus, porque Jesus levou os meus pecados. Por isso a palavra afirma: em paz me deito e logo adormeço, porque o Senhor está comigo. Ele me faz andar em verdes pastos e me leva a águas tranquilas. Eu tenho paz como um rio, porque Jesus levou os meus pecados. E quando às vezes eu dou uma deslizada, pode ser até por pensamento, o Espírito Santo avisa. E se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Que a gente está limpo de novo e pode entrar na presença dEle de novo. Aí Deus fala: filho, não peque mais. Filho, estou de olho em você. Como é bom saber que os olhos do Pai estão sobre mim. Aleluia! Isso é muito bom, até porque quando o inimigo se aproxima, os olhos do Pai estão sobre mim. E o inimigo não pode chegar além do que Deus permite. Deus coloca uma cerca. Sabia? E Deus fala: Satanás, até aqui você pode chegar, a partir daqui não. Eu não vou permitir que você tente o meu filho mais do que ele possa suportar. Juntamente com a aprovação, Deus dá o livramento. Creia. Jesus te ama, Ele morreu por você, Ele levou os seus pecados para que você tenha paz com Deus. Paz com Deus. Por isso que Jesus falou: a minha paz eu te dou, não como o mundo dá. Tanta tribulação eu tive até hoje, tanta guerra, tanto problema, que se não fosse a paz de Jesus, eu já teria tido um infarto. Tive, né? Tive, mas venci por Ele. Aleluia. Glória a Deus. Coração blindado. Jesus te ama de paixão. Jesus te ama. E a palavra fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando você entende, o apóstolo Paulo fala assim: eu oro por você para que você entenda o amor de Jesus. Eu oro para que você entenda o comprimento, a largura, a altura e a profundidade do amor de Cristo. E quando a gente entende o amor de Jesus, a palavra fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Lança fora todo medo. Amém? E Jesus ama você. Vamos ver João 15, 13
João 15, 13, palavra de Jesus Cristo. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Ninguém tem amor maior do que esse, e Ele deu a sua vida por nós. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Mas como é que eu vou conhecer o que Jesus ouviu do Pai? Lendo a Bíblia. Ele deixou a Bíblia, Ele deixou a palavra. Tudo que o Pai revelou, Jesus falou para os discípulos, e o Espírito Santo fez com que os discípulos registrassem. Está escrito em Mateus, Marcos, Lucas e João. Se você é crente, se você é cristão e não leu pelo menos os 4 evangelhos, você ainda é um nenezinho engatinhando espiritualmente. Pelo menos os 4 evangelhos. Depois, claro, você deve ler a Bíblia toda, né? Na sequência, amém? A palavra fala assim: tendo em vista o tempo já decorrido da vossa salvação, vocês já deviam ser mestres. Se alguém já é convertido há 1 ano, pelo menos já dava para ter lido a Bíblia inteira. 2 anos, então, não se fala. 5 anos, não leu a Bíblia inteira. Tendo em vista o tempo já decorrido da vossa salvação, devia ser mestres. No entanto, necessiteis que alguém ainda vos dê o leite espiritual, como se fossem meninos. Olha que cajadada de Deus. Está em Hebreus. Amém? Mas aleluia. Então Jesus morreu por você, levou os seus pecados para que você tenha acesso a Deus e tenha paz. Jesus te ama a ponto de morrer por você. E o terceiro ponto que eu quero colocar aqui é que Jesus te escolheu. Jesus te escolheu. Ele fala: não foram vocês que me escolheram, eu vos escolhi. Isso é uma revelação, é algo muito importante. Quando eu fui para Minas Gerais, no acampamento de crente, com 20 anos de idade, eu fui atrás da minha namorada, essa linda que está aqui, né, que era minha namorada na época. Eu fui, vocês sabem isso, mas acho que é importante, eu só tenho o meu testemunho para contar, né? Todo ano eu tocava na escola de samba. Aqui em Ubatuba tinha desfile da escola de samba, tinha 2 escolas, eu tocava numa delas. Já me imagina tocando na escola de samba? E naquele ano, estava apaixonado pela minha namorada, tomei uma decisão muito difícil: fico e toco na escola de samba, ou vou para o acampamento de crente? Eu não era crente, estava apaixonado por uma crente, e eu fui para esse acampamento de crente, e lá eu conheci Jesus, entreguei minha vida para Jesus, voltei de Minas Gerais, de Machado, crente, achando que eu tinha escolhido Jesus, mas na verdade eu sei hoje que foi Ele que me escolheu, porque Ele fala isso: não foi você que me escolheu, eu te escolhi. Então eu quero que você saiba disso, creia, você não está aqui por acaso, você que está ouvindo essa palavra, assistindo, não é por acaso, Jesus te escolheu. E eu quero ler esse texto então, João 15, 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Eu te escolho para que você dê fruto, e tudo que você pedir ao Pai em meu nome, o Pai vai te conceder. Irmãos, as coisas que eu tenho pedido para Deus nesses 40 anos, e Ele tem atendido, é absurdo. Por isso que eu sempre falo que eu mais o Espírito Santo é covardia. Se você entender que você é chamado para dar fruto, e esse fruto é na obra de Deus, sabe? A gente vai entender isso agora. Aí tudo que você pedir para o Pai, né? O Pai atende.
Amém? Ouse crer. Creia que Ele te escolheu. Creia que você não está aqui por acaso. A sua vida não é um acaso. A palavra fala que antes de você nascer, enquanto você ainda era uma massa informe no ventre da sua mãe, Deus já conhecia a sua vida toda e conhecia todos os seus dias. A palavra fala que quando você vai falar com Ele, antes que você profira a primeira palavra, Ele já conhece todos os seus pensamentos. A palavra fala que não tem nenhum lugar onde você possa se ausentar da presença de Deus. Ainda que você vá para a montanha mais alta, ou para o abismo mais profundo, ou na mais densa escuridão, ali Ele está te vendo. Tu me sondas e me conheces. Então está na hora de você começar a crer que Ele te ama e Ele te escolheu. Você não está aqui por acaso. Ser crente não é religião, ser crente é estilo de vida. Ser crente é viver com o Espírito Santo. Ser crente é ser cidadão do céu. Ser crente é falar com o Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Não é ser invencível, não é não ter problema, não. É saber que Jesus falou, filho, eu estou com você todos os dias. Estou com você todos os dias, eu te ajudo. Tenha bom ânimo. Filho, eu estou à direita do Pai intercedendo por você, para que a tua fé não desfaleça. Filho, se o acusador vier contra você, eu sou o teu advogado, junto ao Pai, que é o grande juiz. Você pode crer? Um dia Jesus falou isso, você pode crer? Quando aquele pai veio e falou, Senhor, olha, um espírito imundo pega o meu filho, o meu menino, e joga meu filho na água, joga meu filho no fogo. Desde o nascimento, esse espírito imundo tenta matar meu filho. Eu já fui até os teus discípulos, Senhor Jesus, e eles não puderam fazer nada. O Senhor pode fazer alguma coisa? E Jesus disse, se eu posso, tudo é possível àquele que crê. Você crê? Ele falou, creio, Senhor, ajuda a minha fé. Olha que bonito. Jesus falou, você crê? O Pai falou, creio, ajuda a minha fé. Creio, pero no mucho, né? Jesus falou, se você crê, você vai ver a glória de Deus. Jesus falou, Marta, eu posso trazer o seu irmão de volta à vida, eu vou trazer seu irmão de volta à vida, Lázaro, você crê? E hoje Jesus pergunta para você, você crê? Atreva-se a crer, ouse crer. Para de ser racional um pouco. Eu tenho que ser racional quando eu atendo na minha profissão animal, faço lá um exame cardiológico, ali está a ciência. Mas tem horas, tem certas coisas que acontecem em que eu preciso crer. Tem coisa que passa do limite material, passa do natural, entra no sobrenatural. Aí não adianta todo o conhecimento intelectual, científico. O apóstolo Paulo, ele era muito culto. Paulo, ele era um construtor, ele falava vários idiomas, ele estudou na escola de Gamaliel, ele era respeitado como religioso, ele era respeitado como cidadão romano que ele era, falava grego, falava romano, falava hebraico, homem culto. Mas tem horas que tem que ser como ele falou. Hoje, eu considero tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo como esterco, diante da sublimidade do amor de Cristo. Importa que Ele cresça e diminua. Então pronto, atreva-se a crer. Amém? Essa palavra é verdadeira, é fiel, é poderosa, e Jesus disse assim, eu te escolhi. Pronto. Ele me escolheu quando eu tinha 20 anos de idade. Com que idade Ele escolheu você? Ou seja, quando foi que você entregou a vida para Jesus? Ali aconteceu o seu chamado. O que você tem feito desde então com o seu chamado?
7 anos atrás, quando eu quase morri com infarto, eu fiquei muito preocupado. Depois que passou aquela fase, eu fiquei preocupado com uma coisa. Eu falei, Senhor, já que o Senhor poupou a minha vida, eu reconheço que eu fiz pouco demais. Meu Deus. Quando eu for passar pelo tribunal de Cristo e a minha obra for provada pelo fogo, Senhor, não vai sobrar nada. Aí eu fiz um pedido para Ele. Peço que o Senhor me ajude a fazer o dobro na metade do tempo que me resta de vida. O que você tem feito com o seu tempo? O que você tem feito com o seu chamado? Se Ele te chamasse hoje, e a tua obra fosse depurada no fogo santo do Senhor, o que sobraria? Eis que venho sem demora e trago comigo o meu galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Eu vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Você tem dado fruto para Jesus? Você entende, irmão? Dar fruto não é na sua vida, não é na sua profissão, não é nas suas coisas. Dar fruto é para Deus, na obra de Deus. E é possível totalmente conciliar as coisas. Quando eu fiz um treinamento de liderança lá no Havaí, no Instituto Haggai, com tudo pago pelo Senhor, que acredite, fui chamado para fazer um treinamento de 3 semanas, fiquei no hotel 5 estrelas, na ilha de Maui, no Havaí, com outros líderes da África e da Ásia e da América do Sul, com tudo pago pelo Senhor, um treinamento, que até quando eu falei com a minha esposa na época, eu falei, Kátia, eu acho que eu fui selecionado, eu recebi uma carta para ir para um evento de treinamento de líderes. Ela falou, você acha, Lê? Ela não era tão crente na época, né? Você acha? Eu falei, Kátia, mas bom, tá bom. Irmãos, depois de um tempo chegou uma carta, na época não sei se era o FedEx, uma carta dessa, dos Estados Unidos, com a passagem aérea para o Havaí, para Maui, tudo pago. E quando eu preenchi daí o formulário, eles diziam assim, você tem sponsors, tem pessoas que vão custear a sua viagem, cristãos do primeiro mundo, custeiam treinamento de líderes do terceiro mundo. O Brasil não era país emergente, não era BRICS, era chamado terceiro mundo naquela época. Mas você pode dar uma oferta. Que oferta você se dispõe a dar pelo seu treinamento de 3 semanas com tudo pago? Aí eu falei, bom, aí a gente conversou, eu falei, vou colocar $1.000, pelo menos, né? E aí coloquei $1.000 que eu daria. Vocês acreditam que depois eu recebi uma outra carta, isso foi um processo de 2 ou 3 meses, até que eu fui para Maui. Eles me mandaram, foi muito bem, o seu processo foi aceito, você está inscrito, você será bem recebido, e você só terá que pagar os $100. Irmãos, eu liguei e falei com uma secretária, falei, olha, tem algum engano. Eu disse que eu ia pagar $1.000, e na carta fala 100. Eu devo levar 100 ou devo levar 1.000? Não tinha Pix, não tinha nada que tem hoje em dia. Faz bastante tempo. E ela falou, meu senhor, aqui consta que o senhor deve trazer $100. Não, eu sei, eu entendo, minha senhora, mas é que houve algum engano, eu não quero ter alguma surpresa, eu falei que eu ia levar 1.000. Meu senhor, aqui está registrado que o senhor deve trazer $100. Então, tá bom, tudo bem. Então, foram $100 para 3 meses de treinamento. Você acredita nisso? Jesus começou a me mostrar que Ele me escolheu. Tudo por Ele, nada sem Ele. E uma das palavras que mais chamou a minha atenção naquele treinamento foi dada por um pastor argentino que era médico. Eu falei, meu Senhor, como é que ele consegue ser médico, trabalhava num hospital e ainda é cristão, e ainda está aqui no Havaí dando treinamento para crente?
Tudo é possível. Você tem que ter os pés na terra e a cabeça no reino dos céus, amém? Essa palavra hoje, ouse a crer, atreva-se a crer, para você tirar um pouco os pés da terra e começar a colocar um pouco mais a cabeça no reino dos céus. Jesus tem um trabalho para você, Ele te chamou para você dar fruto. E à medida que você começa a dar fruto, Ele vem e limpa para que você dê mais fruto. Ele viu que eu comecei a aceitar os encargos que Ele me dava aqui na igreja, Ele falou, eu vou dar um treinamento para esse filhinho aqui, lá no Havaí. Olha só, Ele limpa para que a gente dê mais fruto. Amém? Você está comigo? A gente vai ver um pouquinho de maneira objetiva como é que Deus trabalha, tá bem? Veja lá Êxodo 35, e Ele vai trabalhar na sua vida. Êxodo 35. Eu quero te falar que a nossa igreja está entrando novamente num novo ciclo de atividade. Êxodo 35. Chega de ficar parado, não é? A gente ficou bastante parado já, por causa da pandemia, mas a gente agora vai sair. Aqui em Êxodo, aliás, eu vou ler aqui Êxodo 31, por favor, 31. Moisés está lá no alto do Monte Sinai, e Deus falando com Moisés, Êxodo 31. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo, eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, para que não haja dúvida. Tinha muitos homens chamados Bezalel, mas Deus fala, olha, Moisés, eu chamei o Bezalel, o filho de Uri, o neto do Ur, da tribo de Judá. Esse Bezalel, eu enchi ele do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento, de ciência em todo artifício, para inventar invenções, para trabalhar em ouro, prata, cobre, lavramento de pedras, para engastar, em artifício de madeira, para trabalhar em todo o lavor. E eis que tenho posto com ele a Aholiabe. Então Deus chamou por nome também Aholiabe. Mas qual Aholiabe? Filho de Aizamaque, da tribo de Dan. E tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que te tenho ordenado, a saber, para fazer o tabernáculo. Percebe? Deus fala a Moisés, eu chamei pelo nome o Bezalel, o Aholiabe e a outros homens que eu também enchi de sabedoria para fazer essa obra. E eles recebem sabedoria para inventar invenções. Hoje em dia, quando você precisa fazer um púlpito desse aqui de madeira, tem aqui uns especialistas em madeira, né? Tem as ferramentas, não tem? Próprias. Tem lá, sei lá, oi? A plana, tem a serra, tem o, oi? Nem sei, desengrosso. Tem as ferramentas para trabalhar com a madeira. Vai colocar um piso, está aqui o Rafael, né? Tem aquelas coisas que você usa lá, e até aquelas ventosas que você põe para pegar o piso, né? E para cortar tudo certinho, para fazer esses recortes. Tem as ferramentas. E de repente Deus fala, olha Moisés, vocês vão fazer colchetes de bronze, colunas de bronze, base de cobre, vão fazer cortinas trançadas de linho, vocês vão fazer paredes de madeira de acácia, e Deus deu todos os detalhes. Mas quem vai saber fazer isso? E com que ferramenta a gente vai trabalhar? Eles estão no deserto. O Bezalel e a Aholiabe vão saber inventar as ferramentas para fazer tudo. Eles vão saber mexer com madeira, com bronze, com ferro, com tecido, com engaste de pedras, eles vão saber fazer tudo. Olha só. Você está acompanhando? Deus escolhe cada um para algo específico e Ele capacita aquele que Ele chama. Ele falou isso para Moisés. Moisés desce do monte e agora no capítulo 35,
no capítulo 35, verso 30. Depois disse Moisés aos filhos de Israel, agora Moisés chamou todo o povo lá de Israel, e aí ele fala assim, olha, eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel. Bezalel, cadê o Bezalel? Você imagina isso? Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, né, neto de Ur, da tribo de Judá. Aí o Bezalel fala, aqui. Então, vou fingir que é você, Fábio, que é Bezalel, o Senhor te escolheu, entendeu? Ele falou o seu nome para mim lá no alto do monte. Já pensou? E olha, e o Espírito de Deus o encheu, na mesma hora que Moisés fala, o Senhor te escolheu, ele te chamou pelo nome, o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, de entendimento e de ciência em todo artifício, e de repente ele ficou capacitado para inventar invenções, para trabalhar em prata, ouro, cobre, pedras, madeira, pronto, assim, puf. Também lhe tem disposto o coração para ensinar a outros. Esse conhecimento todo não é só para você, Bezalel. O Senhor também te deu sabedoria e disposição para ensinar a outros. Olha só, eu queria ficar com esse conhecimento todo para mim. Moisés, quanto é que eu vou ganhar por isso? Você vai ganhar mais conhecimento ainda para ensinar os outros. Olha que bênção. E a ele e a Oliabe. Cadê o Oliabe? Oliabe, filho de Aisamaque, da tribo de Dan. Aí o Oliabe fala, sou eu. A Oliabe, Deus falou seu nome também. E você também foi escolhido. Já pensou o coração desses dois homens? Você está acompanhando, irmão? Eu estou voltando onde Jesus fala, não foi você que me escolheu, eu te escolhi. Eu te falei uma pequena particularidade da minha vida, quando Jesus me achou em Ubatuba, numa igreja de 250 membros, falava, você vai para o Havaí fazer um treinamento. Sabe, eu vou entendendo que Ele me escolheu. Eu vou deixar a minha clínica 3 semanas fechada, porque eu vou trabalhar para o rei. Quem sou eu para negar alguma coisa para o rei? Você está entendendo? Nunca fiquei mais pobre, pelo contrário, só fui enriquecendo em graça, em conhecimento e até financeiramente. Encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre e a mais engenhosa e a obra de bordador de pano azul e em púrpura, e em carmesim, e em linho fino, e a obra do tecelão, fazendo toda a obra e inventando invenções. Oh, glória! Inventaram invenções no deserto para fazer tudo aquilo. Amém, meus irmãos? Eu não quero perder nada aqui. Eles foram chamados para trabalhar para Deus e corresponderam. Eles corresponderam na mesma hora, ou seja, eles deram frutos. Eu vos escolhi para que vades e deis fruto. Olha como eles deram frutos. Olha o verso 36, capítulo 36. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saberem como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo o que o Senhor tinha ordenado. O Senhor havia enchido de sabedoria e de inteligência a outros homens também, para que cada um soubesse o que deveria fazer. Sabe, irmão, a gente não pode fazer a obra de Deus como a gente quer. É como Ele quer, a obra é dEle. A palavra fala, maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Ai de mim se fizer a obra dEle relaxadamente. Na minha casa, na minha profissão, eu posso fazer como eu quero, eu aguento as consequências, e todo desleixo traz consequências. Mas na obra do Senhor, Ele fala, maldito aquele que fizer a minha obra relaxadamente. Eu te dou sabedoria, eu te dou inteligência, eu te dou unção para você fazer bem feito, conforme eu quero, diz o Senhor. Amém, meus irmãos? Deus está vivo, Jesus Cristo está vivo. E por isso que a igreja está viva até hoje, né? Desde a época de Jesus. Bem,
como é que esses homens, esses outros homens aqui, olha, porque fala que, né? E todo homem, capítulo 36, 1, Bezalel e Aholiabe, e todo homem a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência. Como é que esses outros homens todos saberiam se eles também foram chamados para a obra do tabernáculo, para essa obra específica do tabernáculo? Como é que eles saberiam se Deus só chamou pelo nome Bezalel e Aholiabe? Aqui está o ponto, hein? Como é que eles poderiam saber? Como é que você pode saber? Concorda? Olha o verso 2. Porque Moisés chamara a Bezalel e a Aholiabe, e também chamou todo homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, isto é, a todo aquele a quem o seu coração movera que se chegasse à obra para fazê-la. Como é que você sabe se você foi chamado, o seu coração te move, alguma coisa te incomoda, alguma coisa te impulsiona? Estava lá o Bezalel, estava lá a Aholiabe, e de repente começou a chegar um aqui e fala, olha, eu estou sentindo que eu posso ajudar, eu quero ajudar. E vinha outro, todo aquele a quem o Senhor moveu o seu coração. E eles começam a vir, eu me apresento, eu quero ajudar. Olha, eu creio que eu posso ajudar com madeira. Eu acho que eu posso ajudar com a pedra. Eu não sei nada, mas eu quero ajudar. E o Senhor começou a mover os corações. Como é que você sabe se Deus moveu o seu coração? Você está aqui agora. Você não está aqui por acaso. Não é by chance, né, como fala em inglês, não é por acaso. Deus é um Deus de propósito, você não está ouvindo ou assistindo essa coisa por acaso. E se Deus já estiver movendo o seu coração para estar aqui justamente agora nessa palavra? Percebe? Será por acaso? Ou será que o Espírito Santo já está movendo o seu coração? Jesus disse, não foram vocês que me escolheram, eu te escolhi. Você ficou na dúvida, vou hoje, não vou, mas veio. Porque eu te escolhi, filho. Ele me chamou por nome para essa obra, para estar aqui em cima agora. Mas ele moveu o coração de muitos. Você está aqui agora. Amém? Você pode crer? E aí Jesus fala, eu te escolhi para que você dê fruto. Qual é a segunda parte? Para que tudo aquilo que você pediu ao Pai em meu nome, Ele te conceda. Você quer ficar lá em casa assistindo TikTok que você quer? Não, mas assiste o TikTok cristão. Ótimo, aleluia. É um tiktokeiro cristão. O outro é um instagrameiro cristão. Tudo bem, fica só lá no seu sofazinho, só assistindo o que você quer, as pregações que você quer, vivendo o que você quer, faz o que você quer da obra de Deus. E aí você quer ter poder, quer ter autoridade, quer que o Pai faça grandes coisas através da sua vida? Eu te escolho para que você vai dê fruto, para que tudo aquilo que você pediu ao Pai em meu nome, Ele te conceda. Aí tem uma condição, hein? Os maiores milagres que eu já vi na minha vida foi quando eu estava fazendo a obra de Deus. Eu tive milagres gigantescos de livramento de morte, coisas de saúde. Mas outros milagres, como por exemplo, não teve um testemunho, quem que estava com o carro e o carro pifou e numa situação de dificuldade e orou? Acho que esse foi o apóstolo Carriel, né? O evangelista Sérgio Carriel. Vocês estavam edificando a obra lá em Picos, aí não tinha tijolo, né, para terminar. Esse é um bom exemplo. Estão edificando a obra, faltam, quantos tijolos faltavam? Os blocos? O Gil lembra bem, né? Oi? Faltava 12. Imagina, faltava 12 tijolos para poder terminar um banheiro, e se não fizesse, isso acho que era sábado, né? Eles só iam poder pedir na segunda-feira, ia atrasar todo o cronograma, não ia dar tempo, eles tinham um tempo contado. Aí, acho que foi
o evangelista André fala, vamos orar. Vocês contaram direito? Contamos, não tem, mas procuraram em todo lugar, procuramos, não tem tijolo, faltou. Alguém contou errado. Vai ter que parar a obra. Vamos orar. Oraram. Meu Deus. Aí alguém falou, vamos contar de novo. Né, Gil? Aí o pastor Luiz fala, vamos lá dar uma olhada, quem sabe nasceu o tijolo. Ridículo, é crente trabalhando. Crente é tudo assim, não liga não. Irmãos, tem tijolo aqui. E não foram 12, foram 20, né? Oi? Então foi os 12 mesmo. Apareceu mais, né? Então, apareceram os 12 que faltavam e apareceu mais tijolo ainda. E eles sabem contar. Para que tudo aquilo que você pedir ao Pai em meu nome, Ele te conceda. Eu tenho visto cada coisa acontecer, irmão, mas sabe por quê? Porque eu não estou lá em casa, assistindo a pregação do Billy Graham. Eu tô aqui falando, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eis-me aqui, o meu coração se moveu, Senhor, tem alguma coisa que eu posso fazer? Xarabaxê, a gente tem aqui escola de ministérios, eu fico falando, faça a escola de ministérios, entre na visão da igreja, saia do banco, é para o teu bem, é para você ser abençoado. Enquanto eu trabalho para Jesus, Jesus trabalha por mim. Entende? Amém, meus irmãos? Ele te chamou, Ele te chama. Versículo 4, 36, 4. E vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia. Ah, Senhor, essa é a multiforme sabedoria de Deus. Ele ensinou o Bezalel e a Oliabe, e eles inventaram invenções e ordenaram as coisas, e aí cada um de todos aqueles faziam a obra específica, cada um da obra que fazia. Alguns mexeram com madeira, outros mexeram com cobre, outros mexeram com prata, outros mexeram com tecido, outros mexeram com pedra, e cada um com a sua obra. São os ofícios, são os ministérios na Igreja de Cristo. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para a obra do ministério. Ele te chamou. Atreva-se a crer que hoje, dia 13 de fevereiro, seja o dia que você definitivamente saiu do banco. Se é que você está no banco, claro. Amém? Em nome de Jesus, fala para o teu irmão, hoje é o dia. Não precisa falar o resto, que ele já entendeu o que era, dia do quê? É hoje, atreva-se a crer. Jesus fala, você não crê em mim? Crê pelo menos pelas obras que eu faço, elas testificam de mim. E eu estou te falando, eu te amo, eu morri por você, eu te chamo, eu te capacito para você fazer a obra. Para você ter acesso direto ao Pai, tudo que você pedir para o Pai em meu nome, Ele vai te conceder. Oxalabacê. E como é que eu vou saber o que o Senhor quer que eu faça na obra? Dá uma olhada em Filipenses 2, 13 e 14. Filipenses 2, 13. Filipenses 2, 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. É Deus que opera em você o querer e o realizar, segundo a boa vontade dEle. Ele que te capacita, Ele que faz você querer alguma coisa. E aí Ele te capacita a realizar aquela coisa. Amém? Tudo certo? Eu sempre conto para vocês que a primeira coisa que Ele colocou no meu coração, meio assim, com relutância pela minha timidez, que a cada dia eu tenho que vencê-la, foi tocar
piano na igreja, lembra que eu sempre falo? Ele efetuou um querer meio forçado. A moça que tocava piano, a Roseli, mudou para São José dos Campos, não tinha ninguém que tocasse o piano da igreja, e eu sabia tocar piano, e ninguém mais sabia tocar piano. Meu Deus colocou um querer no meu coração, como o pastor Walter, que esteve aqui, que pregou. Alexandre, você não quer tocar o piano, os hinos? Porque a gente agora não tem ninguém. Eu falo, ai, Senhor. Aí Deus moveu meu coração com toda a relutância e Ele me capacitou a realizar. Então comecei assim na obra. Ele vai mover seu coração para algum ministério. Não importa o que você faça, importa como você faça, importa para quem você faz. Amém? Fiel é o que te chama e Ele completará a obra até o dia de Cristo. Aleluia! O seu coração será movido. Essa noite Deus está movendo o seu coração. Essa noite Deus está movendo o seu coração, amém? O problema é que muitas vezes, até hoje você já ouviu, já sentiu vontade de fazer alguma coisa para Jesus? Tenho certeza. Muitas vezes, em alguma pregação, em algum evento, em algum encontro, você já sentiu de fazer algo para Jesus. Só que daí você esperou, ficou na dúvida, vieram os problemas, as tribulações, as dificuldades, a preguiça, e a vontade passou. Fala se não é verdade isso. Eu acho que Jesus está te dando uma nova chance. Filho, o que você tem feito com os dons que eu te dei? O que você tem feito com o teu chamado? Ah, Senhor, mas eu sou... Vamos ver, Moisés. Senhor, mas eu sou pesado de boca, Senhor. Como é que eu vou falar com o faraó? Como é que eu vou ser o interlocutor com o teu povo, Senhor? Eu nem sei falar direito. Moisés, tá bom, chama o Arão, seu irmão. Arão te será por boca e você lhe será por Deus. Se o problema é esse, Arão fala e você age, Moisés. E Moisés foi. Ai, Senhor, eu. Jeremias, quando Deus chamou Jeremias, o que Jeremias falou? Eu, Senhor. Por isso que ele é chamado o profeta chorão. Eu sou muito jovem, eu sou incapaz. Ah, Senhor. Deus fala, Jeremias, eu te conheço desde o ventre da tua mãe. Vai, Jeremias, você vai conseguir, eu estou com você. Gideão. Ai, Senhor, eu sou menor na casa do meu pai. A família do meu pai é a menor na tribo de Manassés. A nossa tribo de Manassés é a menor das tribos de Israel. Senhor, eu sou o mais improvável. Gideão, vai nessa tua força, porque eu sou contigo, Gideão. Tem outros exemplos. Para de ficar se diminuindo. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu te escolhi, eu te capacito. E tudo que você pedir ao Pai, eu farei. Amém, meus irmãos? Quanto mais a gente demora para agir, de acordo com uma direção de Deus, menos clara ela fica. Ele fala com você, move seu coração, toca em você, é muito nítido, mas quanto mais tempo você para, espera e demora para agir, a coisa vai ficando menos clara, menos definida e de repente acontece o que está escrito em Eclesiastes 11:4. Veja lá. Muitos têm vivido Eclesiastes 11:4. Salmo, Provérbio, Eclesiastes. Eclesiastes 11:4. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Percebe? Olha para o vento, aí vai ventar, esse vento vai mudar o tempo, não vou semear, fica olhando para o vento.
Aí você começa a olhar para as nuvens e você nunca vai colher. Tem gente que fica assim. Tem outro provérbio que diz assim: o preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. Provérbio 21, 25. O preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. Então hoje seja um marco na sua vida. Atreva-se a crer, Jesus te chamou. Para de viver só para você, não seja egoísta. Tem gente que está deixando de se salvar, tem gente que está morrendo sem salvação porque você está acomodado vivendo a sua vida. Sabe o que Deus fala? Já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, e esse viver que eu tenho, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Importa que Ele cresça e eu diminua. Tem gente morrendo porque você está acomodadinho aí. Fazer escola de ministérios, para que fazer escola de ministérios? Por que entrar no ministério? Porque você tem um dom, você tem um chamado, Deus quer que você cresça. Deus quer aumentar a sua patente espiritual. Deus quer que você tenha uma vida em abundância. Você entende, irmão? Então a suma é: atreva-se a crer. Creia que Ele te ama, creia que Ele te chamou, creia que Ele te capacita, creia que Ele tem algo para você fazer na obra. Tem aqui gente que sabe lidar com instrumentos, com voz, tem gente que sabe lidar com equipamentos de som, tem gente que sabe cuidar das crianças com amor, com sabedoria, tem gente que sabe cuidar da casa do Senhor, tem gente que tem jeito para a cozinha, para coisas alimentícias, tem gente que tem jeito para ficar orando, intercedendo, tem gente que tem jeito para ficar nos ajudando a cuidar do nosso patrimônio, dos carros e das crianças, tem todos os dons, cada um na sua obra. Amém? Atreva-se a crer. Não me deixe trabalhar sozinho. Vamos juntos. Amém? Vamos ficar de pé? Você pode se tornar um voluntário do céu. A palavra bíblica é cidadão do céu. Por isso que eu tenho dito: tudo por Ele, nada sem Ele. Tem uma equipe partindo agora mesmo para Borba, agora em março. Em abril nós estamos partindo para Portugal, aleluia, Portugal. A gente vai lá para fortalecer a igreja de Portugal, encontrar um ponto para a igreja de Portugal. A gente vai para o Paraguai, né, evangelista André? Deus já definiu até a cidade que a gente vai no Paraguai. Senti assim meu coração explodindo. Como é que pode Deus mostrar dentro de um avião, né, Douglas? A cidade que a gente tinha aqui para o Paraguai. E Deus começa a mostrar. Isso, em Portugal, a gente vai estar ungindo os nossos pastores lá, que são presbíteros hoje. Em Picos, a gente vai esse ano para fazer o fogo no altar em Picos. E aqui Deus tem movido as águas, irmãos. Vai ter muita salvação. A população está desesperada, com falta de esperança. Agora mesmo na nossa cidade, a gente está ficando sabendo que tem muitos jovens, não é, presbítero Thomas? Muitos jovens entrando em depressão, em pânico, tentando se suicidar, perdendo a esperança. As pessoas estão ficando enclausuradas num mundo digital, olhando uma utopia inalcançável, e quando olha para si, ele percebe que ele está sozinho, sem amigos, sem esperança, e entra em desespero. Mas a gente tem algo, assim como Pedro e João olharam para aquele paralítico e falaram assim: olha para mim, eu tenho algo que você precisa, eu tenho algo, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E sabe, você tem algo que as pessoas precisam, você tem Jesus, você tem vida, você tem paz. Amém? Está na hora da igreja agir, cada um no seu dom, cada um no seu chamado.
Eu queria chamar aqui o Ministério de Louvor, com esse seu dom maravilhoso. Deus nos dá o Espírito Santo para nós agirmos. E voltando àquele princípio que eu falei, que a fé é contagiosa, eu espero contagiar você com a minha fé agora, mas que você tenha a porção dobrada, em nome de Jesus. Amém? Se eu posso com mais de 60 anos, a partir de agora não entrego mais, 60 e alguns anos, tá? Se eu posso com mais de 60 anos fazer obra com alegria, e com ousadia, e com poder, você pode muito mais, que está na hora da geração Josué assumir. Moisés, com toda a autoridade, com toda a fé, com toda a sua fidelidade, a palavra fala que sua mão já era cansada, já era pesada. Arão e Hur tiveram que ajudá-lo na intercessão, e quem é que foi para a frente de batalha? Foi Josué. Então agora tem aqui a geração do Jonathan, a geração do André, a geração do pastor Marcelo, a geração do João Pedro, a geração da Mari, a geração da Sara, a geração Josué. Vocês jovens, aproveitem a experiência dos mais velhos, mas Deus está chamando você, Ele capacita você, e Deus fala: se creres, verás a glória de Deus, verás a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos apagar as luzes. Essa palavra é um clamor por fé. Atreva-se a crer. Atreva-se a crer que Deus conta com você, que Deus te chamou, que Deus tem algo para você. Não se sinta um na multidão, não se sinta diminuído, você é importantíssimo. Nós vimos um exemplo, apenas um exemplo na palavra de Deus, lá do tabernáculo, como Deus chamou muitos. E Jesus chama você. Amém? Vamos estar louvando o Senhor com um cântico, e depois desse cântico,